Um dos maiores desafios nos tratamentos de cirurgia ortognática são os pacientes assimétricos, né? Por quê? A dificuldade da assimetria não está na realização da cirurgia, mas está principalmente no diagnóstico correto desses pacientes e principalmente na expectativa do resultado desses pacientes. Nós sabemos que todos nós somos assimétricos, mas quando a assimetria é perceptível e incomoda o paciente, que é a necessidade de procurar o tratamento. Porém, quando a gente pensa em tratar esse paciente de assimetria, nós temos que entender que a cirurgia ortognática vai modificar a parte esqueletal. Então, nós podemos milimetricamente saber quanto a gente tem que acrescentar de um lado, quanto a gente tem que tirar de um lado, quanto a gente tem que corrigir o desnivelamento da maxila ou da mandíbula. Isso é previsível, 100% previsível. Porém, num paciente que tem assimetria, você tem um lado do tecido mole que está diferente do outro. E esse comprometimento aconteceu não de um dia para o outro, ao longo dos anos. Eu sempre faço uma analogia. Imagine que você foi numa academia, pegou um peso de 1 kg de um lado e pegou um peso de 5 kg do outro lado e fez academia por 5, 6 meses dessa maneira. O que vai acontecer ao longo dos anos, desse tempo? O lado que você usou 5 quilos vai estar mais desenvolvido, obviamente, que o lado que você utilizou 1 quilo. Então imagine isso na face do paciente. O paciente que apresenta uma assimetria que vai se acentuando, que acontece lá nos seus 8, 9 anos de idade, vai se acentuando, você tem um comprometimento total da quantidade de tecidos de um lado em relação ao outro. Então aqui, se você considerar em termos de número, a gente tem lá um músculo com comprimento, por exemplo, de 5 centímetros de um lado e de outro talvez esse comprimento seja de 3,5 centímetros, né? Mas durante a cirurgia nós não temos como acrescentar tecido mole ou tirar tecido mole. A gente não tem como tirar uma parte do músculo daqui e colocar do outro lado para a gente dar essa compensação de tecido mole. Não, é um processo lento. Então, a assimetria facial, o paciente tem que entender que a gente vai tratar a parte esquelética, vai corrigir a parte esquelética relacionada à base do crânio, mas a gente tem o comprometimento do tegumento, do tecido mole, que isso leva, dentro da literatura, 3, 4, 5 anos para que haja esse reequilíbrio. Então é como se a gente tivesse tirado os pesos, colocado 2 pesos de 2 de cada lado dos braços e ao longo dos anos a musculatura que antes estava mais desenvolvida de um lado vai ficar igual do outro lado desenvolvida. Então, a gente vai reequilibrar, entre aspas, os pesos dos dois lados da mandíbula para que a gente tenha um reequilíbrio da musculatura. Mas isso não acontece como resultado imediato da cirurgia ortognática. Então, o paciente que vai na expectativa de tratar uma simetria facial só corrigindo a parte esquelética e achar que vai sair da cirurgia totalmente simétrico, vai se enganar. Então tem que tomar bastante cuidado e o paciente tem que estar muito bem preparado, muito bem esclarecido sobre esse aspecto. Porque existe uma diferença da parte tegumentar, da parte de tecido mole, músculo, pele, enfim, todo o tegumento de um lado em relação ao outro está diferente. Mas principalmente identificar o motivo que esse paciente tem uma assimetria. Nós temos várias situações, vários momentos que a gente pode ter de assimetria, desde uma anquilose promovida por um parto com uso de fórceps, pode ter gerado uma anquilose. Esse paciente pode ter sofrido um trauma e esse trauma não for bem tratado, esse paciente pode ter evoluído com uma deficiência de crescimento de um lado. Esse paciente pode ter um desenvolvimento anormal de um cônjuge em relação ao outro das fontes de crescimento que estão nos cônjuges mandibulares. Esse paciente pode ter um tumor em uma das regiões do cônjuge. Tudo isso gera algum tipo de assimetria facial. Só que quanto mais tempo você deixar essa assimetria evoluir e não intervir nela, o que vai acontecer? A maxila vai começar a acompanhar esse desenvolvimento anormal. Então você tem uma mandíbula posicionada que vai começando a inclinar e a maxila vai acompanhar esse crescimento. Então, se você esperar muito tempo, o que vai acontecer? Um paciente que seria tratado somente com mandíbula, esse paciente vai sofrer uma interferência de maxila e mandíbula. Então, grande necessidade é você identificar o mais rápido possível
ou diagnosticar o mais rápido possível a causa dessa assimetria, mais precocemente possível. Exemplo dessa paciente que apresentava uma assimetria de face, uma mandíbula um pouquinho desviada para o lado direito dela, e a gente observa que a linha média inferior está totalmente desviada em relação ao superior. Temos uma mordida aberta de um lado em relação ao outro. Essa mordida aberta provavelmente está ocasionada por um desenvolvimento maior desse lado em relação ao outro. Mas poderia ser o contrário, pode ser que esse lado não tenha desenvolvido e esse lado esteja certo. Então, por isso é extremamente importante esse diagnóstico, se debruçar na origem desse processo, como surgiu, se tem alguma história de trauma, se tem alguma outra história desde o nascimento desse paciente, para a gente tentar intervir o mais rápido possível nesse caso. Como era uma paciente jovem, ainda não havia um comprometimento importante da maxila, né? Então essa paciente, um dos exames que a gente faz, uma cintilografia em que a gente observa uma captação maior do radiofármaco de um lado em relação ao outro. Significa que a gente tem mais atividade desse lado do que desse lado. A gente consegue observar aqui que a gente tem um pescoço da mandíbula muito maior desse lado em relação a esse lado. Então, provavelmente, esse lado está desenvolvendo muito mais. Mas o que é esse radiofármaco? O radiofármaco foi utilizado, não é utilizado especificamente só para a nossa área, mas é utilizado para identificação de algum tumor ou alguma infecção em alguma parte óssea do corpo. Então, o paciente faz um exame um laboratório de radiologia médica em que é injetado um contraste e é feita uma série de radiografias. Onde houver maior captação desse radiofármaco, significa que tem uma maior atividade celular. Então, seja ela de uma tumoral, seja ela infecciosa. Então, você consegue identificar tumores e, por exemplo, uma osteomielite, uma infecção óssea importante. Mas também você pode identificar situações como essa aqui, em que a gente tem uma captação maior do radiofármaco numa área que tem maior atividade. Então, significa que esse cônjuge tem alguma alteração. E se a gente intervir rápido nesse paciente, o prejuízo do tecido mole vai ser muito menor do que se a gente fizer essa intervenção quando esse paciente for adulto, né? Ah, não, vamos esperar esse paciente terminar de crescer para depois eu fazer a intervenção. Nessa situação, não. Nessa situação, quanto mais cedo você fizer a intervenção, menos prejuízo do tecido mole. Menos ela vai trabalhar com 5 quilos de um lado e 1 quilo do outro, né? Então, menos comprometimento do tecido mole, melhor resultado a médio e longo prazo. Então, a gente fez um procedimento chamado condilotomia alta. Não fizemos nada de cirurgia ortognática nesse primeiro momento. Esse paciente sofreu uma intervenção cirúrgica, que é feito um acesso na região pré-auricular, onde foi removido o terço superior do côndilo, que é a região em que tem a maior atividade celular. Consequentemente, a gente vai diminuir a atividade celular desse lado, e esse lado vai continuar crescendo e a gente vai corrigir essa assimetria dessa maneira. Lógico que esse paciente vai sofrer um tratamento ortodôntico na sequência, né, para que a gente consiga evoluir, né, nesse caso. Então, esse paciente fez a cintilografia, fez a condilotomia alta, foi então para a cirurgia ortognática depois de um tempo. Então, pré-operatório, uma semana depois, vejam, notem que a mordida aberta já começou a melhorar. Essa paciente usou por 8 meses, fez o tratamento ortodôntico, né, e aí ela já estava com 8 meses na primeira intervenção, já estava praticamente simétrica. Ou seja, nós cessamos a área que estava desenvolvendo. Tinha um pouquinho da simetria, que ia requerer uma cirurgia ortognática, mas aquele foco ou o principal problema que estava alimentando aquela simetria foi resolvido, né? Aí agora a gente vai tratar a sequela da cirurgia, da simetria facial. Essa paciente foi preparada ortodonticamente. Existia uma pequena simetria ainda com a demarcação que a gente consegue observar nessa região, né? E aí a paciente foi para a cirurgia ortognática, sendo resolvida já 100% sem nenhum tipo de sequela. Então notem que o tratamento dos pacientes com assimetria facial, o principal ponto é diagnóstico. Qual é o motivo que esse paciente está assimétrico? Seja patológico, seja de origem hereditária, enfim, identificar o problema. Identificar o problema mais precocemente possível. Quanto mais cedo for identificado, menos sequelas de tecido mole, né? Menos comprometimento, talvez, da maxila e tudo mais. Então, se você intervir nesse paciente precocemente, o resultado futuro da simetria vai ser muito melhor do que você esperar esse paciente terminar de crescer. Muitas vezes o ortodontista
observa essa simetria lá com seus 8, 9 anos de idade, e ele tenta corrigir aquilo talvez com um expansor de maxila. Não é o adequado se você tem uma alteração. Desde que você tenha descartado qualquer tipo de alteração esqueletal, alguma patologia, etc., tudo bem, você pode até fazer algum tipo de compensação. Mas se você tem a desconfiança que esse paciente tem alguma alteração condilar, um desenvolvimento diferente de um lado em relação ao outro, encaminhe para a bucomaxilofacial para que aí ele tome as providências em relação aos exames e procure investigar melhor o porquê daquela assimetria antes de tentar fazer qualquer tratamento compensador. Que muitas vezes eu já observei que a ortodontia tenta compensar com expansão de maxila, com inclinação de dentes. E aí você tem um prejuízo não só da questão esquelética, da questão de tecido mole, mas também uma questão oclusal, que aí o paciente tem uma instabilidade da oclusão por conta de uma compensação que ainda aquela mandíbula continua a crescer. E pior, se aquela mandíbula ainda continua a crescer, todo o tratamento que foi pensado de expansão não vai resolver. Você vai causar um outro problema no paciente. Então, prestem muita atenção nos pacientes que têm alguma assimetria, que seja, que salte aos olhos, que chame a atenção do paciente, antes de começar a tratar ortodonticamente, porque talvez você tenha outras sequelas. Então, o mais importante de tudo isso aí é você fazer um diagnóstico correto da origem dessa assimetria.